Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Instagram Estrela das Várzea. Trabalhar na várzea que envolve paixão, resenha, superação e muita história. Por isso que estamos hoje aqui com o Jailton para contar um pouco da história dele, da várzea, do tempo que ele tem de conhecimento no campo. E já começando Jailton, quero que você comece contando a sua história de vida, idade, como você cresceu aqui na comunidade. Boa tarde, rapaziada do Instagram aí, do canal Estrela da Várzea. Estamos aqui na arena da comunidade do Boi Malhado, conhecida mais como favela do Boi Malhado, no complexo. Então, a gente praticamente nascemos aqui, né? Eu sou oriundo ali do Jardim Peri, na década de 80 ali. Meus pais, eles ficaram sabendo do mutirão aqui que ia ter na comunidade, na década de 80. E hoje, graças ao bom Deus, a gente alcançou aí a graça de ter essa moradia, né? Hoje eu tô com 44 anos, mudamos para cá, eu tinha em torno de 3 anos de idade. Conhecemos aqui o trabalho do Pelé. O Pelé já tinha esse trabalho aqui na comunidade, né? Um trabalho que já era consolidado, né? A mãe dele iniciou o trabalho aqui na comunidade na década de 70 e o Pelé, depois da perca dela, ele deu continuidade no trabalho. E a gente participou desse trabalho, né? Hoje, com a idade de 44 anos, nós temos aí galgado aí alguns projetos, alguns planos aí para a nossa comunidade. E o complexo Arena Boi Malhado, ele foi um, né, do projeto, dos nossos objetivos. E assim, cara, nada é fácil, né? Então, a nossa história de vida, assim como todo jovem periférico, é um pouco conturbada, né? A gente passamos por alguns momentos difíceis, né, da nossa vida. Ficamos aí privados da nossa liberdade há algum tempo. E dentro desse período aí a gente aprendeu bastante, cara. Porque eu acredito assim, Diego, que nada na nossa vida é por acaso. Tudo a gente tira um aprendizado. E nesse período aí eu tirei um aprendizado enorme, cara, de coletividade, de esperança, de fé, principalmente fé, porque a gente tem que ter, né, a fé. E com tudo, acho que a gente aprende e se torna um ser humano melhor, né? Uma pessoa melhor. Então, pra mim foi... nada foi perdido, né? Pra mim foi de extrema importância passar por esse período, porque eu aprendi bastante, né? E isso é uma escola da vida. E a gente trouxe um pouco desse conhecimento que a gente teve lá atrás para essa administração atual do espaço, né? Correto. Hoje você falou que lá do Peri. Isso. Com quantos anos você veio para a comunidade do Boi Malhado? Então, eu vim para cá com 3 anos de idade. Me conta um pouco como que era aqui. Você lembra um pouco? Cara, na década de 80, assim como eu acho que todo o estado de São Paulo, era bem crítico, né? A comunidade, ela tinha as suas necessidades, né? Que era muito maior do que hoje. Antigamente isso aqui era muito mato, era córrego, fossa, né? Córrego, rio aberto, com bicho peçonhento, sabe? Era bem abandonado mesmo pelo poder público. Hoje está 90% aí pavimentado, revitalizado, né? E me diz um pouco como que a várzea ajudou a formar o seu caráter. Cara, eu vou falar pra você, a várzea, ela tem a graça, né? Ela tem esse poder, né? Vamos falar um poder de agregar bastante na vida do ser humano, até porque você conhece pessoas, você conhece planos, você conhece projetos através da várzea. Então isso, ela agrega bastante a pessoa ser um ser humano melhor. E a várzea, para mim, foi fundamental e me ajudou bastante a se tornar uma pessoa melhor, devido às amizades e alguns amigos que a gente tem aí no decorrer nessa trajetória aí de várzea, aí, de beira de campo, que a gente obteve essas amizades. A gente aprendeu bastante. Então, para mim, foi fundamental, cara. E é fundamental
ter essas amizades, pessoas companheiras, pessoas amigas que deu ponto de vista, direção, mostrou caminho. E a várzea não é só futebol, certo? E qual é a sua função aqui hoje no Complexo Arena Boi Malhado? Então, cara, a gente começou, como a gente já pontuou aqui, a gente começou aqui sendo usuário, né? Com a idade de 7 para 6 anos. Começamos como usuário do projeto, né? E de 2008 para cá, a gente começou a participar mais, do modo mais efetivo na parte de administração com o Pelé. O Pelé ele sempre teve esse trabalho. Esse trabalho sempre foi um trabalho sério, um trabalho consolidado. Porém, o Pelé ele sempre trabalhou assim, tudo que vinha ele distribuía, tudo que vinha. Hoje não, hoje a gente tem um corpo diretório aí de 10 pessoas, que é braço do Pelé, né? São 10 pessoas na diretoria, e a minha função hoje é conselheiro fiscal, né? No documento, conselheiro fiscal, faço a parte de fiscalização, de funcionalidade, de administrativo, e a gente também faz uma parte administrativa, captando times, captando recursos, captando funções e atividades para a arena, o uso da arena. Então a gente faz a parte tanto fiscal como administrativa. Correto. Quais são os principais desafios que você de organizar ou administrar um campo de várzea? Sabendo que nem você mesmo citou agora aqui, que você é um conselheiro fiscal. Sim. Então você fiscaliza tudo por perto. Sim. Né? Como que tá a grama sintética, o jogador quando vem com chuteira de cravo. Exato. Então assim, como que é? Quais são os principais desafios que você lidar e organizar um campo de várzea? Cara, lidar com o ser humano é algo complexo, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade, tem os seus problemas pessoais, e aí chega num espaço público, você se depara com normas, com regras, e aí você impor essas regras, como a gente já citou aqui, que aqui era um pouco abandonado, era um pouco largado, e você colocar essas regras para as pessoas, elas entenderem que essas regras fazem com que o espaço seja preservado, cuidado, né? Como você mesmo falou sobre a grama sintética, é um material que é muito caro, se a gente não preservar, se a gente não cuidar, a gente acaba perdendo. Então, para você conscientizar as pessoas, é um pouco difícil, um pouco complexo, né? Não só isso, mas cachorro, pipa, bicicleta, enfim, tudo que a gente vai passar, a gente procura ter educação, a gente procura chegar nas pessoas, para ter um diálogo de compreensão, né? Tanto da parte do usuário como também da parte administrativa. Então a nossa grande dificuldade hoje é saber lidar, né? Tem que saber lidar com o público, porque é um espaço que é público, porém a gente está aqui para administrar, para cuidar. E não foi fácil galgar esse projeto, né? A gente passou um período aí de empleita, enfim, a gente vai falar no decorrer da entrevista aqui, mas acho que a grande dificuldade é lidar com as pessoas. Correto. Você falou um pouco atrás aí, vocês são em 10 diretores. 10 diretores. Como que é a comunicação entre vocês 10? Não, Sabemos que são 10 cabeças pensando diferente. Exatamente. Opiniões diferentes. Como que vocês entram num acordo ou um cede? Qual é a base do diálogo de vocês? Não, cara, eu acredito assim, que a nossa base é diálogo, né? Tanto por meio de comunicação, como a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, de comunicar, de informar. A gente tem também um outro grupo de diretores responsáveis dos times. Então, cada time que é locatário, a gente tem 21 locatários hoje, agremiações locatárias. Então, a gente tem também esse grupo de WhatsApp de comunicação da diretoria com os grupos locatários, com os times locatários, e a gente faz reuniões periódicas, né, decidindo ali qual que é a ação que vai ser tomada, qual forma que vai ser tomada essa ação. Geralmente a gente usa a votação aberta, opiniões. No caso, vocês fazem pauta, então. Exatamente, são questões pautadas que a gente distribui em reuniões periódicas. E dentro dessa reunião a gente define qual que será o melhor caminho, repassamos para os times, né, no outro grupo de WhatsApp,
e passamos como informação. Então esse é o melhor caminho, né? Diálogo tanto em reunião presencial como também por meio tecnológico, que é o WhatsApp, né? Me diz uma coisa, fora que o cargo que você tem aqui no campo, você acha que através da Várzea tem como você, como é que eu posso dizer, ganhar dinheiro na Várzea? Cara, dinheiro na Várzea é um assunto bastante complexo, né? Porque para se ganhar dinheiro hoje na Várzea está muito fácil, né? Basta o cara aparecer com uma chuteira, uma bolsa nas costas e falar que ele é a 10 e um babalu, já consegue aí ganhar um dinheirinho na Várzea. Mas nós, como administrativo hoje, principalmente dentro da comunidade que a gente nasceu e cresceu, isso aqui pra gente, cara, é mais zelo, cuidado e preservar, né? Porque o que a gente tem hoje aqui é um bem, né? Que foi conquistado pela comunidade. Claro que por intermédio das pessoas que hoje faz parte do corpo diretório, né? Mas eu acredito que nós, como administrador, não tem tanto assim ênfase de ganhar dinheiro, né? E me diz uma coisa, o que um diretor de campo precisa ter para destacar na Várzea? O diretor de um espaço como esse, né, como a gente tem aqui na Arena Boi Malhado, para ele ter um destaque na Várzea, cara, eu acredito que é ser simples, ser humilde, né, e procurar compreender. Porque nem todas as vezes o diretor, mesmo sendo diretor ou administrador, ele está sempre certo. Sempre existe um caminho mais extenso, um caminho mais complexo, um caminho mais difícil, mas dentro desse caminho eu acredito que é a partir daí que ele aprende, né, a lidar com as pessoas, porque ser administrador de um espaço público é você procurar entender a mente de outras pessoas, né? E você se depara com várias questões, várias situações. Então você, para ser um destaque, você primeiro tem que ter essa simplicidade, essa humildade e procurar escutar, entender, né, as pessoas. Hoje você joga bola ainda? Cara, eu dou uma piscada de vez em quando, mas eu não sou assim, hoje não é minha prioridade, né? Hoje a gente tem a cabeça mais voltada para o administrativo mesmo, para tomar conta, para cuidar. Como a gente não é só diretor do espaço, mas também a gente tem o nossa escolinha, nossa joia aí, né, da comunidade, que é a nossa escolinha. A gente trabalha aí com as crianças da comunidade no entorno. Então, meu objetivo assim maior é ter uma dessas crianças dentro de um clube profissional, ou até mesmo dentro de uma empresa, sendo uma pessoa do alto escalão da empresa, tornar cidadãos de bens, de bem, no caso. Né? Eu te fiz essa pergunta porque agora essa pergunta que vai entrar. O que mudou na Várzea 10 anos atrás para o dia atual de hoje? Cara, para o tempo atual de hoje. Eu acredito que muita vaidade, né? A vaidade, ela tomou conta da Várzea assim, de uma forma que a gente vê hoje pessoas, diretores, pautando questões de necessárias, né? Eu, como um dos diretores aí também de uma agremiação da nossa comunidade, que é o Esporte Cultural Envolvido, a gente participou de Copacais, de Jogos da Cidade, Copa 9 de Julho, então, Jaú da Penha. Então a gente presenciou várias vezes, a gente esteve presente várias vezes em beira de campo, onde a gente tinha um maior diálogo com diretores de outras agremiações, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Hoje não, cara, hoje é uma vaidade, a pessoa veste um manto de uma agremiação de comunidade e parece que as coisas giram em torno da agremiação dessa pessoa ou da comunidade dessa pessoa, e não é assim. A irmandade, as agremiações por irmãs, elas precisam se unir mais como era antigamente, era
era gratificante você ir num jogo, tipo, nós aqui da comunidade do Boi Malhado, ir num jogo do Nós na Fita, daqui do Jardim Almanara, do 9 de julho aqui da Casa Verde. Hoje não tem mais isso, né? Hoje agremiações, elas se tornaram uma agremiação fechada das comunidades. Né? Então a vaidade. E me diz uma coisa, o que é viver o futebol amador? Cara, vou falar pra você, no meu ponto de vista, futebol de várzea, amador, viver isso aqui, cara, é aquilo que a gente já tinha pontuado lá na frente. Isso daqui, ela te agrega bastante amizade, companheirismo. Tem pessoas que a gente conhece aí da várzea aí que casou por intermédio da várzea, né? Conheciam suas recíprocas esposas na beira de campo, hoje formou famílias, tem pessoas aí que ganharam muito amigos e companheiros de vida, né? Pessoas que vivem dentro dos seus lares, pessoas que convivem com famílias, né? Eu vou na sua casa, você vai na minha, então tudo por intermédio de várzea. Então a várzea, ela te propõe coisas inusitadas. Vamos dizer assim, que a várzea, ela te propõe alegrias que hoje a gente é grato às amizades e companheirismo e parcerias que a gente fez por intermédio da várzea. Então a várzea, ela te propõe uma alegria assim que é incomparável. Como que foi chegar na conclusão para montar uma arena, sabendo que aqui já tinha um campo, correto? E por um certo período o campo ficou um pouco abandonado e chegou ao ponto de chegar a perder o espaço. Eu lembro uma vez que eu vim aqui que estava cheio de entulho, cheio de lixo, e tinha algumas pessoas, como para não citar nome, mas pessoas que próprio jogavam e outras pessoas da comunidade vinham, limpava para poder não perder o espaço. Como que você lidar hoje, olhando para esse espaço, como que era antes o campo, né? Que era o campo Boi Malhado, e hoje, por ser Arena Complexo Boi Malhado? Então, Diego, eu acredito, cara, que o interesse próprio, né? O interesse próprio, ela corrompe o ser humano, né? Então, a gente se deparou com essa questão aí, de se deparar com o próprio morador da comunidade, né, no interesse de jogar entulho para que a arena fosse abandonada para se construir casa dentro do espaço esportivo. Mas graças a alguns amigos, alguns companheiros que estavam presentes, foi um diálogo com essas pessoas entenderam que há necessidade de a gente ter um espaço como esse, até porque nós que somos moradores daqui, temos que ter esse espaço, né? Como a gente já pontuou aqui, a gente trabalha aqui com as crianças e na década de 80, cara, esse espaço aqui ele foi preservado e cuidado pelos nossos anteriores, né? E foi passando-se o tempo, essas pessoas elas foram envelhecendo, foram se afastando, como você pontuou, o espaço acabou ficando abandonado e nós que já éramos adolescentes na época, nós ficamos vendo essa transição, né? Essa mudança e a gente participou disso, a gente participou dessa mudança. E na década de 90, o time do Pelé, a escolinha do Pelé, ela foi convidada a participar do primeiro campeonato de favela que teve no estado de São Paulo. Já somos campeão invicto. Que hoje em dia é o Taça da Favela. Então hoje a gente tem documentário aí no Instagram do mestre aí, no Instagram da escolinha do Colinas do Amanhecer. Nós temos as informações lá, visuais, né, e escrita também. Nós fomos aqui a Associação Colina do Amanhecer, que na época era Colina da Esperança, foi campeão da primeira Taça da Favela que existiu dentro do estado de São Paulo. Foi campeão a 5 categorias, invicto ainda. Então, quer dizer, a partir daí, esse campo ele foi mudado, que era no espaço de lá, foi mudado para o espaço aqui, e gramado natural,
o São Paulo Futebol Clube fez a inauguração junto com nossos times campeões, e aí passou um período, o campo foi se deteriorando, porque era necessário uma manutenção, um campo gramado natural, não é o campo que hoje a gente tem aqui, era um campo que tinha uma manutenção maior, tinha que ter um recurso maior, e o Pelé sozinho, ele teve esse time de ganhar na parte de manutenção, ganhar tempo, né? Porque era jogo constante, então não tinha como ele fazer a manutenção constante disso, né? Então, cara, hoje, graças ao bom Deus, depois de muita luta, a gente tem esse espaço aí com gramado sintético, um investimento aí de quase 6 milhões dentro da nossa comunidade. E me diz uma coisa, quais projetos vocês têm hoje dentro aqui da Arena? Então, atual, Diego, a gente tem aqui hoje em funcionalidade a nossa escolinha, né? Com as categorias de 5 anos, a categoria de 5 até 7, aí de 7 a gente vai até 11 anos, aí de 11 anos até 14 e 14 até 17. Então, essas atividades estão sendo elaboradas agora, atualmente, porque o nosso espaço de multiuso, no caso, está sendo reformado. Dentro desse espaço aí, a gente vai implantar algumas atividades inexistentes ainda, mas que a gente tem um plano e tem um propósito de ativar. Você falou a faixa etária de idade. Como que faz para uma criança da comunidade que não conhece esse projeto, que queira conhecer, queira participar, o que precisa? Qual é o papel fundamental para essa criança poder chegar na escolinha? Então, a gente tem nós aqui da Escolinha do Amanhecer, a gente tem uma ficha de inscrição, né? A gente disponibiliza para os responsáveis, eles fazem ali a leitura, né? Existem algumas questões que são pontuadas, né? Dentro dessa ficha de inscrição. Os pais, os responsáveis, eles fazem a leitura, preenchem os dados. A gente está aqui de segunda a sexta-feira para disponibilizar essa ficha de inscrição das 8 da manhã até as 17 horas, nos horários comerciais. E a gente disponibiliza essa ficha. Uma pessoa que queira ingressar aí na nossa escolinha, ela tem que ter basicamente aí interesse, né, de participar, né, do trabalho social que a gente tem, preencher a ficha, trazer a ficha para a gente no decorrer da semana, dentro do horário comercial, e praticar a atividade, cara. Essa é a base. Mas nosso trabalho aqui é um trabalho social, voltado para o social, não só para a comunidade. É importante ressaltar, não só para a comunidade, mas ao entorno também, pessoas de outros bairros, de outra comunidade, que estejam em torno. Então o que acontece? A gente está aqui para amparar também essas pessoas. E aí o que acontece? Essas pessoas, ela pode vir no horário comercial, a gente disponibiliza a ficha, elas preenchem, traz para a gente faz ali um cadastro e a gente vai fazer futuramente abrir outros trabalhos, e aí essa pessoa também tem esse privilégio de participar também desse trabalho. Entendi. Você falou em alguns projetos inexistentes. E qual projeto vocês, né, na diretoria, pretende realizar aqui na Arena Vermelha? Será que você pode citar alguns? Então, eu quando ingressei aqui aos meus 7 anos de idade, depois da reforma que teve aqui do campo do gramado natural, em 2000, aqui o Pelé já tinha atividade, reforço escolar, tinha brinquedoteca, tinha... eu me lembro, eu tinha uma padaria comunitária, né, que ensinava as pessoas a ter uma função, um trabalho. Tinha também aula de capoeira, de jiu-jitsu. Então, todas essas atividades que a gente acabou de citar aqui é do nosso interesse, da diretoria, de trazer novamente. A gente quer fazer não só uma arena voltada para a prática do futebol, mas também a gente quer ingressar aqui novamente esses trabalhos, né, que era
capoeira, judô, reforço escolar, aula de música, teatro, costura para as senhorinhas, né? A gente tinha aqui também um trabalho voltado para as senhorinhas, para as vós, para os pais, curso profissionalizante, a gente pretende trazer também curso para fazer a Arena Boi Malhado virar um espaço multiuso, não só da prática do futebol. Tá. E qual a importância desses projetos para a comunidade? E sabemos que um tempo atrás, eu sou prova viva disso, porque eu cheguei a ajudar, quando tinha a escolinha, fazer doação de alimentos para as crianças. Eu lembro que tinha uma senhora que fazia comida ali quando as crianças terminavam de treinar o próprio mestre, né, o Pelé. Ele fornecia um pouco de comida. E como você acha que a comunidade, qual a importância do projeto para a comunidade? Cara, essa questão de alimentação na comunidade é uma questão complexa também. Por quê? Porque, como a gente já pontuou aqui, o Pelé ele sempre fez e sempre foi de forma voluntária. Então, como você, como eu, como outros moradores, outras pessoas que são de outros bairros, ajudava e muito o Pelé nessa questão, porque era a forma dele fazer com que a Dona Nica, né, a eterna Dona Nica, a Dona Negra também, que cozinhava aqui, né, e a Dona Roxa, elas cozinhavam aqui de forma voluntária. Então, é uma questão que a gente vai priorizar, né? Por quê? Porque é importante. E muitas dessas crianças que participam do nosso projeto, seus avós, suas mães e seus pais, não tem nem o que comer em casa, cara. É a realidade da periferia, né? Infelizmente, nós se deparamos aí com criança aí que não tinha nem o que comer no café da manhã e vir para o treino, para as atividades do campo, sem o café da manhã, que é a primeira alimentação, é primordial. Então, a alimentação para a comunidade é primordial. No meu ponto de vista, é primordial. Tanto que a gente já está em negociação com o poder público de implantar na nossa cozinha, não só uma cozinha de uso do espaço esportivo, mas da comunidade. A gente quer implantar uma cozinha escola ou uma cozinha comunitária, que é apoiada pelo poder público, pela prefeitura. Entendi. E sobre o projeto que vocês fizeram, sobre a realização da Arena Boi Malhado, sabemos que teve diversas parcerias, né? E nessas parcerias, muitos, eu tenho certeza que pararam no meio do caminho, não acreditaram no projeto. E será que você pode citar alguns parceiros, projetos, não divulgar marca, essas coisas, mas assim, sabemos que você também tem o Salve Periférico, né? Que é um projeto fundamental também que começou. Sim. Você pode falar um pouco do projeto? Vamos lá, vamos do começo. Então, assim, quando a gente iniciou aqui como usuário do espaço, a gente se deparava muito com o senhorzinho do bigodão, que era o seu Júlio. Então, o seu Júlio, tive até a graça de encontrá-lo novamente agora. Ele foi uma pessoa fundamental, um empresário. Ele tem diversos ramos aí, tinha editora, editava uma revista, essas coisas. Ele tem ainda, né, muito conhecimento, envolvimento político, empresarial. Então ele que abraçou o projeto do Pelé na época e trouxe as primeiras iniciativas de apoio, de suporte, né? Ele dava aqui alimentação, ele dava roupa, ele disponibilizava nas festas de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, Dia das Crianças, disponibilizava brinquedos, lanche, bebida. Então foi a partir daí que começou o apoio. Seu Júlio, partindo para os dias atuais, há 8 anos atrás, assim que eu saí, né, da minha questão pessoal, eu já pontuei aqui na entrevista, eu conheci o movimento Salve Periférico, né, de ouvir falar. E fiquei sabendo que, são pessoas que vai lá, arranca faz pedidos, né, arranca assim na força de expressão
mas faz pedidos por intermédio de ofício, ouve a comunidade e leva até o poder público. Eu falei, cara, é um braço, é importante a gente ter esse tipo de situação dentro da nossa comunidade, até porque Boi Malhado era esquecido pelo poder público na década de 80, de 90 e até o comecinho agora de meados de 2000. E aí a gente se agrupou junto com a diretoria, o Cosme, que era nosso diretor, agora ele está meio ausente, já conhecia, já participava do movimento Salto Periférico, e a gente participou lá do primeira reunião e entendemos que o coletivo, que é o trabalho do movimento Salto Periférico, é um trabalho coletivo, eu vou na sua comunidade, participo lá dos seus pedidos, né? Luto por você, com você, e trago esse benefício junto com você para a sua comunidade, e a partir daí outras comunidades, que é em torno de 320 comunidades que é agregada ao movimento Salto Periférico, se agrupam para trazer benefício para as comunidades. Então isso é importante. É importante ressaltar que o movimento Salto Periférico foi e sempre será um braço para a comunidade. Então, para nós, foi de extrema importância e assim, como o jogo de xadrez, foi o checkmate em questão para a nossa comunidade do Boi Malhado. Porque sem o Salto Periférico, sem o Guilherme Correia, que é o nosso braço, e sem a família Leite, a gente não tinha conseguido esse recurso aqui. Porque o terreno aqui é um terreno complexo, é um terreno que envolvia muitas questões, né, de contaminação, tem, não tem. E aí, através do movimento Salto Periférico, através do Guilherme, através da família Leite, a gente conseguiu obter esse objetivo aqui, que é a Arena Boi Malhado hoje. É isso aí, pessoal. Estamos chegando já no final da nossa entrevista com um dos diretores, Jailton. Jailton, para a última pergunta, para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para os próximos futuros jogadores da comunidade que vão sair daqui da Arena Boi Malhado. Eu creio que pode sair ainda, nunca é tarde, então assim, gostaria que você deixasse uma mensagem para os próximos futuros que vão entrar dentro de campo e futuramente a gente poder ver na televisão. Então, Diego, eu acredito assim que para o futuro a gente deixa aí, futuramente a gente vai passar, assim como a gente já mencionou aqui, né? Que lá quando a gente iniciou aqui com 7 anos de idade, lá já tinha as pessoas que cuidavam do projeto, né? Da forma deles, e a gente viu no decorrer passado esse tempo aí, a gente viu que foi se deteriorando, foi deixando para trás o projeto e a comunidade foi sofrendo porque nós... Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas das mesmas pessoas no mesmo lugar.